Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente começar uma nova pequena série de vídeos para discutir uma das mais fantásticas e magníficas culturas e civilizações da história. Vamos falar um pouquinho, vamos tentar entender um pouco mais sobre o Egito Antigo, essa civilização que desperta ainda até os nossos dias grandes curiosidades e não por menos, já que nos deixaram um legado que até hoje nos impressiona sobre suas grandes obras literalmente faraônicas, pelo tamanho, pela dimensão e pela complexidade de tudo que produziram em um momento ainda que desperta justamente esse interesse de a gente tentar entender como conseguiram construir tudo isso. E para a gente começar a nossa conversa, nós precisamos necessariamente entender o contexto e nos deslocar no tempo e para as condições do local onde o Egito se materializou enquanto civilização. Como dizia Heródoto, um dos considerados pais da história, o Egito é uma dádiva do Nilo. E é justamente falando do Rio Nilo que a gente começa a entender um pouquinho da formação da civilização e da sociedade egípcia nesse sentido. Então os egípcios construíram-se, materializaram-se, sedentarizaram-se ao redor das margens do Rio Nilo, um dos maiores rios do mundo em extensão territorial. Ele corta hoje toda uma parte do norte da África e em especial o deserto do Saara. E algumas pesquisas nos indicam e nos mostram que durante o período paleolítico, essa região do norte da África era uma região marcada em especial por um território úmido com florestas tropicais e algumas grandes mudanças climáticas dentro desse período da transição do paleolítico para o neolítico, acabou produzindo e transformando essa sociedade em uma sociedade árida. Então os povos que viviam nessa região começaram a se deslocar para os locais onde era possível a sobrevivência, em especial a prática de uma das descobertas mais novas da história nesse momento, que era a agricultura. Então os grandes lagos, os oásis, em especial as margens dos grandes rios, eram os locais que davam condição para essa sobrevivência nesse contexto. Aí entra a importância do rio nesse momento, já que o Rio Nilo não deu origem apenas ao Egito, mas hoje também uma outra civilização que nasce às margens do rio e que tem um contato muito próximo com os egípcios e que por muito tempo foi tratado como entre aspas, subproduto do Egito, hoje vem ganhando uma força e a gente vem descobrindo muito mais aspectos importante sobre essa civilização e esse povo, que é a civilização da Núbia. Então, ao longo do Rio Nilo e de toda a sua extensão, o Egito desenvolveu-se mais próximo ao mar Mediterrâneo e mais ao sul, próximo onde hoje fica o país do Sudão, desenvolveu-se a civilização Núbia. Então, ao redor do rio, o rio criou estas condições para o transporte de produtos e a sobrevivência com a prática da agricultura. O rio era basicamente como uma grande estrada nesse momento. Aí, por isso, a importância que hoje a gente vem descobrindo da civilização núbia, porque a civilização núbia estava localizada em um território geograficamente estratégico como ponto de ligação entre as grandes civilizações e os povos e as culturas do continente africano e toda a sua riqueza econômica, cultural, social, política, e o Egito estava mais ao sul. Então a Núbia fazia, de certa forma, uma ponte de ligação dos produtos que eram produzidos e comercializados no continente africano para que eles pudessem chegar ao Egito e do Egito também aos povos do mar Mediterrâneo, enfim. E lembrando que sempre quando falamos de trocas comerciais, uma troca comercial nunca é apenas uma troca comercial, mas através dela também são feitas trocas e uma intermediação de culturas, de conhecimentos, né, de produtos e que vem junto consigo suas histórias, seu desenvolvimento intelectual, suas descobertas.
Então a Núbia ela funcionou literalmente como um elo de ligação de conhecimentos, produtos que foram essenciais tanto economicamente para o desenvolvimento dessas culturas, tanto do Egito, quanto da Núbia, quanto dos outros, porque por esse rio e pelo território núbio circulavam então produtos como madeira, argila, pedra, enfim, materiais de construção para essas grandes obras que marcaram e marcam a história do Egito, mas também por ela passaram grandes conhecimentos que chegaram até esses povos e que foram essenciais para muitas dessas construções literalmente acontecerem e se materializarem. Então a civilização núbia, não podemos falar do Egito sem tocar e sem dar a devida atribuição ao que os núbios contribuíram para essa formação, porque transformaram-se literalmente em um ponto de encontro das civilizações, da civilização egípcia com as civilizações do norte do continente africano, de uma forma geral, fazendo esta ponte de ligação. Então, quando falamos especificamente da história do Egito, o Egito se divide em 3 momentos, né? A história do Egito é dividida em 3 momentos. Um período que a gente chama do Antigo Império, né? Um período do Médio Império e um período do Novo Império. O Antigo Império começa com a unificação da civilização egípcia, né, na figura do Menes, que é o grande primeiro faraó egípcio, em 3200 e vai até aproximadamente 2300. O período do Médio Império vai de 2000 a 1700 anos antes de Cristo e o período do Novo Império vai de 1580 até 525 a.C. Se vocês observarem as datas, elas não batem certinho, porque entre cada um desses 3 momentos nós temos aquilo que nós chamamos de períodos intermediários, que são momentos onde o império e o poder político egípcio se fragmentou, inclusive o Egito sendo dominado em alguns casos por outros povos e outras culturas nesse momento, depois volta a ter a sua estabilidade política ou a unificação na figura dos faraós. Antes de a gente chegar no período em que a gente conhece como Antigo Império, vamos tentar entender um pouquinho como se deu o processo de formação do Império Egípcio, né, da unificação na figura do primeiro faraó. Então, há mais ou menos 5.000 anos, até 3.200, nós chamamos, né, esse período de período pré-dinástico, que é o período ainda de formação. Então, há mais ou menos aí 5.000 anos, uma série de povos nômades, seminômades começam a se fixar e viver em torno do rio Nilo e buscando aí sua sobrevivência. Então, esses grupos começam a chegar mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, começam a se organizar ali de uma forma que é muito característica, que é a vida coletiva. Então, para enfrentar as dificuldades naturais, principalmente a grande violência que o rio Nilo tinha, esses vários pequenos povos começam a unir forças e criam um grande sistema cooperativo. E ao longo do tempo, esta convivência e essa proximidade desses povos vai dar origem ao surgimento de pequenas comunidades. Esses pequenos grupos que vão se unindo gradativamente por essas necessidades de enfrentar as condições sociais, as condições climáticas, enfim, né, lutar pela sua sobrevivência, literalmente nesse sentido, vai dar origem àquilo que nós conhecemos como nomos. E ao longo deste período, esses nomos vão se fortalecendo, né, e buscando a sua sobrevivência e desenvolvendo a agricultura e também a domesticação de alguns animais. Com o passar do tempo, esses nomos vão dar origem a 2 grandes reinos. Aquele que vai ficar conhecido como Alto Egito, né, que ficava mais ao sul, mais próximo aí à nascente do rio Nilo, né? E no norte, onde o rio Nilo desaguava no mar Mediterrâneo, nós vamos ter o Baixo Egito, comandado então, né, por outro reino nesse contexto. Então, esses 2 reinos, aproximadamente em 3.200, vão se unificar na figura em especial do Menes, que é um dos grandes líderes de um destes impérios, e aí então oficialmente surge
a civilização egípcia, o Império Egípcio unificado, mais esta unificação e esse novo momento da história egípcia é um tema para o nosso próximo vídeo. Então fica ligado, curte o canal, curte o vídeo, segue o canal, ativa o sininho para não perder a próxima história sobre os egípcios.